colocada nesses cartões, estão diante dos teus olhos. Libera, meu Deus, em nome de Jesus, vitória na vida de cada pessoa. Aquele que está em casa, ó Deus, ou que está internado, em qualquer um outro lugar, onde ela estiver. Pai, nós estamos ministrando pela fé, na dimensão do Espírito Santo, a vitória do Senhor, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Som. Graça e paz, irmãos. Amém? Pode se assentar, meu querido. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração. Abra comigo em Atos 9:10. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, o seu coração. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Quem recebe, diga amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Que você tenha uma noite abençoada. Não sei vocês, mas eu estou tendo, né? Só com os testemunhos extraordinários aqui, nós já poderíamos ir para casa abençoados por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E amados, Deus continua fazendo coisas extraordinárias, maravilhosas. E se Deus fez na vida de cada um desses irmãos, simples como eu e você, Deus pode fazer na sua vida também. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus de ontem, de hoje, é eternamente. É um Deus que nos ama. É um Deus que opera maravilhas, milagres extraordinários no meio do seu povo. E é sobre isso que nós vamos falar na noite da fé, uma noite de milagres, é uma noite de bênção, onde você está aqui para ser abençoado por Deus e também para aprender a ser uma bênção nas mãos de Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre o caminho do milagre. Nós vamos ver dois personagens usados por Deus. Um foi usado poderosamente por Deus, e o outro recebeu um chamado de Deus também extraordinário, e Deus usou outra pessoa para abençoar ele. Nós vamos falar sobre a vida de Ananias e de Saulo, que depois se transforma no apóstolo Paulo. Uma linda parte das Escrituras, onde temos ensinamentos preciosos para a nossa vida. Espero de alguma maneira abençoar o seu coração. É uma palavra, é um caminho que tem 3 momentos, e se nós passarmos por esses 3 momentos, eu tenho certeza que eu e você, todos nós, seremos abençoados pelo nosso Deus e viveremos uma vida de milagres extraordinários. Amém? Então nós vamos ver qual é o caminho do milagre, quais são esses 3 momentos que a Bíblia nos ensina, o que Deus espera de nós, como é que Deus pode nos usar. Será que eu posso ser usado por Deus? Será que Deus tem um projeto na minha vida? E nós vamos ver que sim, Deus tem coisas extraordinárias para mim e para você. Nós vamos ver, resumidamente, o que nós queremos ensinar é que todos aqueles que andam com Cristo estão a caminho de milagres. Amém? Será que você pode repetir comigo? Todos aqueles que andam com Cristo estão em caminhos de milagres. Estão no caminho de milagres. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos lá, Atos capítulo 9, versículo 10. É um episódio onde o título do trecho está escrito A Visita de Ananias, tá? Aqui, se você observa, logo em cima, Paulo teve o seu momento de conversão, né? Ele era chamado de Saulo, estava ali ameaçando, querendo matar, prender discípulos do Senhor, e então ele vai diante do sumo sacerdote, versículo 1, pede autorização de cartas, né, de autorização para que ele possa perseguir ali os cristãos e também se aproximar nas sinagogas de Damasco, caso achasse alguém que era do caminho. Ou seja, o caminho era como era chamada naquela época a seita dos cristãos, né? Ou aqueles que seguiam a Jesus, era conhecida como a seita do caminho. Depois nós temos o título de cristãos, mas naquele tempo era chamado da turma do caminho, a seita do caminho, né? E assim ele
começou a perseguir a igreja, mas a caminho de Damasco, ele teve um encontro extraordinário, a luz do céu brilhou sobre Saulo, ele caiu por terra, ouviu uma voz extraordinária ali naquele lugar, e aquela voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou o Jesus a quem tu persegues. E ali Saulo cai do cavalo, fica cego, e aí seus compatriotas ali, aqueles que estavam auxiliando ele ali, levaram Saulo para a cidade de Damasco, e por 3 dias esteve ali, como diz o versículo 9, por 3 dias esteve ali sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, estava ali cego, sem enxergar nada, mas teve um encontro marcante com o Senhor Jesus. Amém? E assim todos nós queremos ter também na nossa vida encontros extraordinários com Jesus. Então vamos a partir do versículo 10, é o trecho que eu gostaria de destacar, a visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, Ananias. Ao que ele, Ananias, respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Gostaria de destacar aqui, ele, Saulo de Tarso, estava o quê? Orando. E viu entrar então um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocavam o teu nome. Mas então o Senhor lhe disse: vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, olha que lindo, já chamando ele de irmão, né? Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20. Logo então Paulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra gloriosa. Fala conosco através da Tua palavra, Pai, ministra os nossos corações. Nos ensina, Pai, o caminho do milagre. Que o Senhor confirme chamados. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a vencermos todo e qualquer medo que assola o nosso coração. Que nós possamos ver o milagre acontecendo, porque, ó Deus, caminhamos com Jesus. E todos aqueles que andam com Cristo estão a caminho do milagre. Que o Senhor opere milagres e maravilhas através das ondas do rádio, através da internet, através daqueles que comprarão às vezes CDs ou DVDs, que sejam agraciados pelo Senhor, porque a Tua palavra é poderosa, a Tua unção faz a diferença. O Senhor já tem feito coisas extraordinárias neste lugar, e nós criamos uma expectativa ainda maior, melhor, dos grandes feitos do Senhor, dos milagres e maravilhas que o Senhor vai fazer neste lugar, nesta noite, na vida de cada pessoa que caminha com o Senhor Jesus. Em o nome de Jesus, amém. O caminho do milagre é o nome da nossa ministração. Que caminho é esse? E nós vemos que Paulo estava num caminho, o caminho de Damasco. Mal ele sabia, ele foi para perseguir cristãos. Mal ele sabia que Deus tinha um outro caminho para ele, o caminho do milagre. Amém? Logo na conversão, Paulo já teve uma experiência extraordinária com o Senhor Jesus. E Jesus envia ainda um outro homem,
Ananias, um homem extraordinário de Deus, que aparece apenas nesse trecho das Escrituras, depois desaparece, mas com um propósito maravilhoso, ser usado através da direção do Espírito Santo para curar as vistas de um dos maiores homens que a palavra de Deus escreve, chamado o apóstolo Paulo. Amém? Um homem simples, que ouviu a voz de Deus e que fez toda a diferença, sendo uma bênção no maior homem depois de Jesus do Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo. É linda essa história, querido. Ananias é um homem extraordinário. E nós vemos na vida dele 3 momentos, que nos ensinam, diante do milagre, como é que nós temos que caminhar com Jesus. O primeiro momento que nós observamos nessa palavra é Deus chamando. Fala comigo, Deus chamando. Deus chamando Paulo primeiramente, nos 9 versículos para cima, Paulo tendo uma visão extraordinária ali de Jesus, aquela luz brilhante, a voz que falou com ele, ele caindo do cavalo, ficando cego diante daquela situação, e por 3 dias ficou ali sem comer, nem beber, ali provavelmente em jejum, naquela situação, cego, em oração, clamando por aquele Jesus que havia aparecido para ele na estrada de Damasco. Ele foi para promover destruição, ruína de vidas e de famílias, mas naquele zelo exacerbado, naquele zelo pelas coisas de Deus, sem entendimento. Mas Deus viu aquele zelo no coração de Paulo e o chamou para a grande obra maravilhosa de pregar o evangelho para os gentios, para os judeus, para reis e príncipes dessa terra. Amém? Nós vemos um Deus que, apesar das besteiras que Paulo estava fazendo em nome da religião, Deus leu o seu coração. E mudando o coração de Saulo para um novo homem chamado Paulo, Deus fez com que esse grande homem fosse poderosamente usado para levantar igrejas por todo o Oriente, por toda a Europa. Nós vemos o maior homem do Novo Testamento, amados, sem sombra de dúvidas. Um homem que escreveu 13 cartas da Bíblia. Um homem que estabeleceu as principais doutrinas, a teologia cristã do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Teve uma experiência extraordinária no caminho de Damasco. Amém? Então nós vemos Deus chamando a Paulo, mas Deus também chamou um outro homem para tocar na vida de Saulo e transformar aquele homem Saulo em Paulo para a glória de Deus. O pequenino Ananias, do nosso ponto de vista humano, alguém que talvez não teve na esfera ali da Bíblia, na história ali, um grande ministério, mas foi um homem simples, extraordinário, chamado Ananias, que Deus usou para operar um milagre extraordinário na vida de Paulo. Ananias significa, amado, graciosamente dado pelo Senhor. Amém, querido? Olha que nome lindo, até o nome dele é lindo. Ananias, é um bom nome para o seu filho. Ananias significa graciosamente dado pelo Senhor. Um homem que foi dado graciosamente pelo Senhor no início da conversão do apóstolo Paulo. Um discípulo que teve uma visão. A Bíblia diz aqui que Deus apareceu numa visão para ele e chamou Ananias. E logo em seguida nós vemos que depois que Deus o chamou, prontamente Ananias, que estava atento para a voz de Deus, preparado para obedecer à voz desse Senhor, provavelmente, com certeza, um discípulo fiel, um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, teve aquela visão extraordinária, Deus falando com ele, e depois que Deus falou, a primeira reação dele foi dizer ao Senhor: eis-me aqui. Amém? Será que você pode levantar as mãos para os céus comigo e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado pelo Senhor, poderosamente, amado. Amado, Deus pode usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Se você for como Ananias, alguém gracioso, dado pelo Senhor para abençoar outras vidas. Qual era o segredo de Ananias?
de Ananias era justamente isso, era estar atento para a voz de Deus, era estar alinhado com o céu, era estar cheio do Espírito Santo. Por que Deus escolheu Ananias? Provavelmente por esse fato, por esse simples fato de estar em sintonia plena com Deus. Deus escolheu esse homem, cujo coração, cuja disponibilidade, e tudo que Deus precisa é isso de nós, amados, é a disponibilidade do eis-me aqui. É Deus olhar para você e falar: fulano de tal, será que eu posso contar contigo? Você virar para Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida nas tuas mãos. Então o primeiro momento do caminho do milagre é Deus chamando os homens ao arrependimento, chamando os homens ao conserto, Deus chamando os homens para serem usados por Ele, Deus chamando os homens à salvação, é Deus chamando os homens à santificação e à consagração. Deus continua chamando homens e mulheres de Deus, Deus continua chamando pecadores singelos, simples, mas que se arrependem e olham para Deus e dizem: Senhor, eu não tenho recursos, talvez eu não seja o maior ser humano dessa terra, mas dentro da minha singeleza de coração, eis-me aqui, Senhor. Amém, querido? É linda essa expressão de Ananias, eis-me aqui, Senhor. E aí Deus deu o direcionamento para ele, porque quando Deus chama, Deus direciona, Deus o guiou, deu detalhes. Vai até a rua tal, vai até a rua chamada direita, vai na casa de um homem chamado Judas e procura por alguém chamado Saulo, cujo apelido é Tarso, porque Saulo, que depois se transformou em Paulo, era dessa cidade, originário dessa cidade, da cidade de Tarso. Amém? Aí nós vemos um Deus de detalhes, um Deus que quando chama, que quando fala conosco, Ele é detalhista, Ele direciona perfeitamente você para onde ir, com quem falar e o que fazer. Esse é o Deus da Bíblia. Um Deus que espera, quando Ele chama eu e você, somente algo no nosso coração, somente uma resposta do nosso coração. E essa resposta do nosso coração deve ser: eis-me aqui. Querido, será que quando Deus fala contigo, quando o Espírito Santo fala ao teu coração alguma coisa, será que existe essa disposição no teu coração? Será que quando Deus fala com você, você obedece imediatamente, ou você começa a enrolar, começa a arrumar desculpa, começa a jogar para os outros a responsabilidade que é sua, começa, inventar coisas para fazer? Será que você é fiel ao chamado do Senhor? Será que quando Deus fala contigo, você obedece na hora? Quando Deus te mostra algo, te dá uma visão, será que você é fiel à visão de Deus? Nós vemos que para esse milagre extraordinário acontecer, tanto usando Ananias, quando Paulo recebendo esse milagre extraordinário da visão, novamente, cuja visão ele perdeu a caminho de Damasco há 3 dias atrás, segundo os relatos da Bíblia. Amados, Deus precisava chamar um homem, e esse homem se chamava Ananias, e tudo que Ananias disse foi: eis-me aqui, Senhor. Será que Deus pode contar com você, querido? Será que Deus pode te achar alguém fiel à voz do seu Espírito? Será que Deus pode guiar a tua vida? Ou é você que se guia, você que quer fazer as coisas do seu jeito? Será que Deus pode contar com você? Será que você responde ao chamado de Deus? Será que quando Deus fala, você obedece? Esse é o primeiro momento para que você caminhe rumo ao milagre de Deus na sua vida, ou ser um agente de milagre na vida de outras pessoas. O segundo momento que nós vemos no caminho do milagre, querido, é que o medo assolou o coração de Ananias. O medo assolando. Nós vemos aqui no versículo, 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, ele não está falando com Paulo, ele está falando com o Senhor, que havia mandado ele ir lá naquela casa de Judas, falar com o tal de Saulo, cujo apelido era Tarso. Ele fala: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, ou seja, Saulo, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Nós vemos aqui, querido,
o medo querendo se alojar no coração de Ananias. E esse medo às vezes acontece conosco também, sim ou não? Às vezes quando Deus te manda falar alguma coisa, você fica sem graça, você fica sem jeito, você acha às vezes que é algo da tua cabeça, né? Você acha que às vezes Deus te manda fazer alguma coisa e você fica na dúvida, na incredulidade muitas vezes, tenta racionalizar algumas coisas que são claras, que Deus tem falado, Deus tem batido dentro da tua alma, dentro do teu coração, e você usa desculpas esfarrapadas, você é incrédulo, você quer racionalizar, às vezes você quer agir e arruma N desculpas, muitas vezes porque o medo tem assolado o teu coração. Com Ananias não foi diferente, ele tinha escutado acerca de Saulo de Tarso, e ali houve um embate entre a fé e a incredulidade, entre a fé e o medo, houve aquele conflito, aquela crise. Paulo era um homem que perseguia, Saulo ali, matava, aprisionava os cristãos, perseguia os cristãos, tiravam das casas, levavam-os para as cadeias, para as cárceres. Mas então, de repente aquele homem, em meio àquele conflito, em meio àquele medo, ouve novamente a voz do Senhor. Amém? Quantos querem ouvir a voz do Senhor com você? Levanta as mãos para o céu e fala: eis-me aqui, Senhor. Eu quero te ouvir como Ananias. E quero ser usado poderosamente pelo Senhor. Então, por uma segunda vez, primeiro Deus apareceu numa visão e falou com ele. Depois, ele abre o seu coração temeroso diante de Deus, ali com o medo assolando o seu coração, tentando paralisá-lo, porque o medo faz isso, o medo tenta nos paralisar. O medo tenta nos tirar do projeto de Deus para a nossa vida. O medo tenta desfazer o sonho de Deus. O medo tenta nos desviar do foco, do propósito, daquilo que Deus tem para nós. O medo é um fator paralisante. Sim ou não? Por exemplo, você tem medo de entrar no elevador, você não entra, você fica paralisado na porta do elevador. O medo é paralisante. Esse medo paralisante não vem de Deus. Não é de Deus, é o inimigo tentando tirar você do foco, do propósito, do sonho de Deus para a sua vida e daquilo que Deus quer fazer através de você, querido. Entenda isso, compreenda isso. Mas aí pela segunda vez, ele ouviu a voz de Deus. E Deus, quando fala, ele nos acalma, ele nos direciona novamente e revela os seus propósitos. Glória a Deus. E os propósitos de Deus, tanto para Ananias, operando esse milagre extraordinário, quanto principalmente para o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, foi extraordinário. Olha o que ele fala. Ele diz: para mim, Paulo é um instrumento escolhido, gente. Eu não sei vocês, mas eu quero ser um instrumento escolhido na mão de Deus, gente. Amém? Deus está procurando nessa noite pessoas que Ele possa usar como instrumento escolhido na mão dEle. Homens e mulheres de oração, homens e mulheres que adoram a Ele, homens e mulheres da palavra, homens e mulheres de fé, homens e mulheres que estejam em sintonia plena com o Espírito Santo, homens e mulheres que estejam atentos para ouvir a voz de Deus, para ter uma visão do alto e para receber uma direção de Deus e ser uma bênção nas mãos de Deus. Paulo foi escolhido, mas o instrumento de Deus na vida de Saulo, que se transformou em Paulo, foi Ananias. Deus começa a desvendar o projeto de Deus para a vida de Paulo. Ele diz: para mim, Paulo será um instrumento escolhido. Paulo levará o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, dos príncipes e daqueles que são o meu povo. Eu tenho um grande projeto na vida desse homem chamado Saulo, que vai virar Paulo, o apóstolo dos gentios. E ainda por cima, no final, ele diz: e eu o ensinarei o que é padecer no meu nome. Olha lá, no 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Paulo padeceu como ninguém no Novo Testamento, irmãos. Chibatadas, naufrágios, nós vemos isso relatado nas Escrituras. Paulo sofreu como nenhum outro descrito aqui na palavra de Deus, tamanhos sofrimentos e dificuldades em prol do Evangelho. Mas em todos esses sofrimentos, ele permaneceu fiel ao nosso Deus. Amém? Paulo, sem dúvida, foi um instrumento escolhido
pela graça de Deus. Paulo foi um homem extraordinário que levou o nome de Jesus por todas as nações do mundo conhecido daquela época. Ananias, então, diante daquela situação toda, ouvindo o coração de Deus, Deus falando com ele, acalmando o seu coração, que estava o medo ali tentando assolar o seu coração. O segundo momento é esse. Primeiro é Deus chamando. O segundo momento é o medo assolando. Ananias venceu então os seus temores e obedeceu à voz de Deus. Fala comigo, eu preciso vencer os meus temores e obedecer à palavra de Deus. Então nós vemos que de um lado está a voz de Deus, a palavra de Deus, do outro lado está o sentimento, as emoções. Quem é que você vai seguir? Os seus sentimentos, as suas emoções, as suas carências, os seus desejos, o seu libido, os seus impulsos, ou você vai escutar a voz de Deus na sua vida? Querido, se você quer ser um instrumento escolhido nas mãos de Deus, se você quer ser um agente de milagre, se você quer verdadeiramente levar o nome de Deus por todas as nações, ser uma bênção nas mãos de Deus, você precisa vencer os seus temores. Você precisa caminhar na coragem, na ousadia de Deus. Nós precisamos vencer esse sentimentalismo moderno que existe hoje, né? Crentes sentimentais, por qualquer coisinha abandonam a fé, por qualquer coisinha trocam Deus, por qualquer coisinha escolhem o errado, por qualquer coisinha se relacionam com pessoas erradas, por qualquer coisinha são direcionados pelo diabo, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e não pela palavra de Deus, pela sua fé, pelas suas convicções. Nós temos que mudar isso, amém? Eu não caminho por aquilo que eu sinto, eu caminho por aquilo que a palavra de Deus me direciona. É Deus falando, é a palavra me direcionando. É assim que vive o crente não vive por sentimento, o crente vive por convicção, por princípios, por valores escritos na palavra de Deus. É assim que nós vivemos, amados. Então, primeiro momento, Deus chamando. Segundo momento, o medo assolando. Mas Ananias venceu os seus temores e obedeceu a palavra de Deus. E ali nasceu o milagre. Amém? É Deus chamando. É o medo assolando. E por último, é o milagre acontecendo. Quando você vence os seus temores, obedece a palavra de Deus, um milagre acontece na sua vida. O que nós podemos aprender nesse texto? Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus. Ele entrou então com ousadia na casa daquele homem chamado Judas, buscando aquele homem chamado Saulo, com apelido de Tarso. E Paulo ali estava orando e jejuando por 3 dias, amados. Ou seja, era Saulo orando cego, na casa daquele homem chamado Judas, e um homem orando a Deus, ouvindo a voz de Deus, falando com Deus, abrindo o seu coração com Deus em meio aos seus temores, mas ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Amém? Talvez existam pessoas do seu lado que estejam orando por um milagre de Deus, e sabe quem que Deus quer usar como instrumento escolhido para abençoar aquela vida? Não é o pastor Giovanni, é você, querido. Amém? Será que você quer ser um instrumento escolhido de Deus? Será que você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Para isso você precisa estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E aí aquele homem cheio de coragem, chamado Ananias, cujo nome significa graciosamente dado pelo Senhor, entrou com ousadia na casa, impôs sobre eles, ou seja, sobre Paulo, as suas mãos, e o poder de Deus fluiu pela fé, com o toque das suas mãos, é o toque do poder. Olha para as suas mãos comigo e fala assim: as minhas mãos, com um coração cheio de fé, têm poder. Irmão, você precisa crer que nas suas mãos tem poder de Deus. Amém? Se você está caminhando com Jesus, se você venceu os seus temores, se você ouve o chamado de Deus, e Deus está chamando a muitos. Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos respondem ao chamado de Deus.
Deus está chamando, Deus está esperando homens e mulheres que entrem nas casas com ousadia, com a unção de Ananias, impondo as mãos sobre as pessoas, curando os enfermos, com a convicção de Ananias. Olha só a convicção de Ananias: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. É o que diz aqui a palavra de Deus no versículo 17. Ele tinha convicção de que o Senhor Jesus, aquele que havia aparecido para Paulo lá no caminho de Damasco, o havia enviado. Naquela visão que Deus mostrou para Ananias, Deus mostrou naquela visão, com certeza, o que tinha acontecido com Paulo, que era Saulo, lá no caminho de Damasco. Sim ou não, irmãos? Está subentendido aqui. Porque ele fala, Saulo, irmão, chama Saulo de irmão já. Que Deus já havia falado com Ananias. O propósito de Deus na vida de Saulo. E ele falou, o Senhor me enviou aqui nessa casa, para colocar as mãos sobre você e você ser curado. E então a Bíblia diz que, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que caíram as escamas, ou seja, simbolicamente a cegueira física e também a cegueira espiritual, as ideologias falsas, os pensamentos equivocados, a religiosidade vazia, caiu por terra. Que caiam as escamas dos nossos olhos no nome de Jesus. Amém? A paralisia espiritual, né? Muitos crentes estáticos, paralisados, sendo que Deus quer utilizá-los como instrumento precioso nas mãos dele. Que caia por terra essas escamas. Então Paulo, a Bíblia diz, voltou a ver fisicamente e espiritualmente. Depois desse dia, Paulo nunca mais foi o mesmo. Amém, irmãos? Ele nunca mais foi o mesmo. Foi um milagre físico, mas também foi um milagre espiritual. E aí a Bíblia diz que ele se levantou, porque o milagre eleva a nossa fé, nos levanta em Deus, muda o nosso humor, gera vida, nos restaura, nos renova. Está aqui o exemplo dos irmãos que testemunharam. Como é bom quando milagres acontecem. A nossa fé é renovada. Sim ou não, irmãos? Quantos foram abençoados aí com os testemunhos? Não sei vocês, eu fui. A gente podia orar e já ir embora. Mas Deus queria ministrar essa palavra no seu coração. Deus quer te usar poderosamente. Como usou Ananias, como usou Paulo. Paulo se levantou, Paulo foi batizado. Diz a palavra de Deus, quando nós recebemos um milagre, não é só para receber o milagre e sair da igreja e voltar para o mundo, não. É para nós nos batizarmos, é para nós firmarmos um compromisso com Cristo e também um compromisso com a igreja local. A Bíblia diz que Paulo foi, se alimentou, foi fortalecido, ou seja, recobrou as suas forças, encerrou provavelmente ali o seu jejum. E aí então entrou em comunhão com os irmãos de Damasco. O milagre tem que promover isso na nossa vida. Compromisso com Deus, batismo no Espírito Santo e batismo nas águas. Tem que nos fortalecer no Senhor e tem que promover comunhão com os irmãos. Amém? Não posso receber um milagre, cair fora e viver a vida do meu jeito, não. O milagre ele tem que me levantar, ele tem que me levar para um outro nível. Porque caminhando a caminho do milagre, ou caminhando com Jesus, Deus me chama, o medo tenta me assolar, mas então o milagre acontece quando eu venço os meus temores e obedeço a palavra de Deus. Amém? Vamos repetir então, é Deus chamando, o medo assolando, eu venço os meus temores, obedecendo a palavra de Deus, e o milagre acontece, para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Você crê em milagres? Essa é uma noite de milagres. Você crê que Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida, irmão? Então dê as mãos para o irmão que está do seu lado. Vamos fechar aqui o corredor. Eu gosto de fazer uma oração conjunta, uma oração forte aqui no final. E no final de tudo nós vamos estar impondo as mãos sobre vocês como Ananias. Orando pela sua vida, abençoando a sua vida. Se você necessitar entregar a tua vida para Jesus, nos procura aqui na frente, nós vamos orar por você,
e como foi falado aqui, você vai entregar a tua vida para Jesus, vai ser uma bênção. Se você precisa também de um milagre físico na tua vida, faça a fila na direita, nós vamos te ungir com óleo, e você vai receber esse milagre para a honra e glória do Senhor. E na esquerda, qualquer outra necessidade que não seja física, milagre físico. Entra aqui na fila da esquerda, qualquer problema, dificuldade, porta de emprego, necessidade, entra aqui na esquerda. Eu tenho certeza que Deus vai promover coisas extraordinárias nessa noite. Amém? Feche os seus olhos, comece a orar comigo, levante um clamor agora diante de Deus. Você que crê em milagre, você que está caminhando rumo ao milagre, você que está caminhando com Jesus, você que está nos ouvindo pela rádio, você que está na estrada agora, ouvindo essa voz, ouvindo e buscando o milagre de Deus para a tua vida, você que está através da internet, receba aí onde você está, no nome de Jesus, o milagre, a bênção que você procura. Senhor, nós estamos aqui diante da tua casa, ó Deus, diante da tua palavra maravilhosa, ouvindo, ó Deus, esse trecho maravilhoso do livro de Atos, ó Deus, da vida de Ananias, da vida de Paulo. Senhor, o Senhor pode nos usar poderosamente. Pai, usa a vida de cada irmão, levanta homens e mulheres de Deus neste lugar, ó Deus, através da rádio, através da internet, ó Deus, levanta instrumentos escolhidos do Senhor, que levem o teu nome, que ensinem o teu caminho, ó Deus, que promovam milagres e maravilhas, ó Deus, no nome de Jesus, usa a nossa vida, eis-nos aqui, Senhor, queremos te ouvir, queremos ouvir a tua voz, queremos ver milagres acontecendo. Por isso, em nome de Jesus, toda obra do mal, toda obra macabra, toda enfermidade, praga, chaga, doença, problema ou dificuldade, porta fechada, anomalia, maldição, comportamento destruidor, ação maligna, ouçam demônios, pega todo o teu lixo, tudo aquilo que você fez, todo o mal, toda a iniquidade, toda a legalidade, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Seja amarrado, amordaçado, imobilizado, que os anjos de Deus vão e arranquem todo o mal, todo demônio, toda enfermidade, toda praga, toda chaga, toda maldição seja desalojada, arrancada, tirada, desfeita em nome de Jesus. Ó Deus, que milagres aconteçam, que a glória de Deus se estabeleça, ó Deus, que a unção de Deus seja derramada, quebrando todo jugo, desfazendo e despedaçando todo grilhão, toda marra, tudo aquilo que o diabo tem feito, vai cair por terra no nome de Jesus. Que as escamas religiosas caem, que as escamas de ideologia caem, que as escamas de pensamento equivocado caiam em nome de Jesus, que as escamas de sentimentalismo caem no nome de Jesus, e em nome de Jesus toda cegueira seja desfeita, quebrada e anulada, como Paulo recebeu uma nova visão do Senhor Jesus. Nós queremos o nosso chamado confirmado, uma visão renovada, vencendo os nossos temores, e em nome de Jesus, milagres acontecendo no caminho com Jesus, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Levante as tuas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha de toda paz, que o Senhor perdoe os seus pecados, te lave com o sangue precioso, de ti tenha misericórdia e graça, que o Senhor prospere os teus caminhos, o caminho de Deus, o caminho eterno, que o Senhor prospere o trabalho das tuas mãos, abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos, sobre tudo aquilo que colocares as suas mãos, seja abençoado pelo Senhor, que a graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre você, e que Deus te guarde íntegros e irrepreensíveis, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até o dia de Jesus Cristo, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.